Fala, meu querido concurseiro, você deve ter visto aí que acabou de ser aprovada no Senado a nova lei de cotas para concursos federais. A lei antiga vai ser revogada e vai dar lugar a essa nova lei que está vindo por aí. E eu trouxe aqui a lei para a gente comentar, vou ler ela todo com vocês aqui, mostrar todos os pontos que mudaram, o que foi alterado nessa lei e para a gente também discutir alguns pontos de atenção aqui que vão ter também nessa nova lei de cotas. Então, se você é candidato negro, fica aqui nesse vídeo que vai mudar muita coisa nas suas convocações para os concursos públicos, tá? Tudo isso é muito importante para que você saiba, para você não ser pego de surpresa, para você escolher exatamente os concursos que você vai querer atuar de agora em diante. Então, é muito importante que você veja esse vídeo aqui para não ficar para trás, beleza? Então, eu trouxe aqui, ó, vou até diminuir a tela aqui, e essa nova lei de cotas, ela tá com o projeto aprovado no Senado e algumas alterações são bem relevantes. O que você tem que entender? Primeira coisa, 30% de cotas. Então, as cotas atualmente eram de 20% na lei antiga e essas cotas serão majoradas para 30%. Vai ter um aumento aí desses 10% aqui para inteirar os 30%, com um detalhe. Antes, a lei de cotas era para pessoas pretas e pardas e era 20%. Agora são 30%, só que em compensação, os indígenas e os quilombolas entrarão dentro desse percentual de 30%. Antigamente tinha um percentual, né, de 20% só para negros e um percentual de indígenas em alguns concursos. Agora tá diferente, agora vai ter 30% para todas essas cotas, tá? Com exceção da de PCD. A de PCD continua regida pelos 5% da outra lei, 5 a 20% da lei de PCD, mas para fins de cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, o percentual novo é de 30%, tá? Primeiro detalhe, essa lei só vale para concursos federais, concursos estaduais, concursos municipais, concursos distritais, continua valendo as leis de cada um desses respectivos órgãos. Não é automático que isso vai mudar para os estados, para os municípios, mas é uma tendência que no futuro também passem a prever esse percentual da lei de cotas, tá? Outro ponto que você deve prestar atenção aqui, tá? Se a gente for ler aqui, ó, quando a gente fala aqui, ó, para fins da lei de cotas, o que é uma pessoa preta ou parda? Isso aqui é uma discussão também que tinha na lei de cotas, não tinha uma especificidade tão grande, tinha lá que era o IBGE, mas aqui continua igual, né? A pessoa preta ou parda, aquela que se autodeclarar preta ou parda conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE, né? Então, você, quando vai prestar o censo, ou seja, é simplesmente a sua autodeclaração. A autodeclaração continua sendo o critério utilizado aqui. Para as pessoas indígenas, né, são aquelas pessoas que se identificam como parte de uma coletividade indígena e é reconhecida por seus membros como tal, independentemente de viver ou não em território indígena. Por isso que a comprovação de indígena não é só fenotípica, tem que ser documental. Por quê? Precisa de uma declaração, né, das pessoas da aldeia indígena reconhecendo essa pessoa como sendo indígena para fins de cotas raciais. Então a declaração é tanto documental quanto fenotípica. E as quilombolas, aquela pertencente a um grupo étnico-racial, segundo critérios de autoatribuição, né? Ou seja, também a declaração, com traje histórica própria, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade pretoparda, conforme previsto no decreto tal. Então, os dois critérios aqui são a declaração, com exceção do indígena, que tem também um reconhecimento, né, por pessoas da aldeia. E aí a gente vai passando aqui, ó. Os editais de abertura de concurso público de processo seletivo simplificados deverão estabelecer procedimento de confirmação. Ou seja, é obrigatório agora, né? Assim, deverão, né? Dar a entender que deve ser obrigatório, né? Estabelecerão, né? Então a gente tem um grande movimento para que exista sempre a heteroidentificação nesse concurso. O que é a heteroidentificação? É aquela etapa para verificar se você é ou não uma pessoa preta, parda, indígena ou quilombola, para fins dessa nova lei de cotas aqui. A lei antiga de cotas de 2014 não tinha a previsão de que seria necessário fazer uma heteroidentificação, tá? Isso veio numa construção das próprias bancas de concurso, dos próprios órgãos que estavam com receio de fraude. E aqui, pessoal, uma coisa bem interessante para quem é cotista, e ó, isso aqui é muito importante. Quais são os requisitos, né? Observando se no mínimo, né? O mínimo para uma banca de heteroidentificação é a padronização das normas em nível nacional, que a gente sempre falava isso também, a participação de especialistas com formação relacionada às relações étnicas e raciais e compreensão da política de cota brasileira e correspondam à diversidade racial e de gênero populacional. Isso aqui é uma disposição trazida lá da Instrução Normativa número 23 do MGI, que era a portaria número 4 do MPOG, né? Isso aqui é o quê? Ou seja, a pessoa que está fazendo a avaliação de heteroidentificação tem que ser uma pessoa que está ali
com toda aquela capacidade técnica inerente a essa atividade. Então, ela precisa ser uma pessoa estudada, tem que ter feito curso, oficina, tem que ter uma formação bem definida, tem que respeitar a diversidade de gênero e de raça, ou seja, não pode ter só pessoas brancas fazendo a heteroidentificação, não pode ter só pessoas pretas, não pode ter só homem, não pode ter só mulher. Tem que ter ali uma grande diversidade na medida do possível dentro da própria comissão. A adoção de critérios mistos de avaliação que observem o contexto social e regional. Isso aqui muda muita coisa, porque atualmente as bancas de heteroidentificação usam como critério apenas o fenótipo. Isso vai mudar. Agora será obrigatória a adoção de critérios mistos de avaliação, tanto o fenótipo, quanto regional e sociocultural. Então você vai poder trazer documentos complementares, tudo aquilo que você deveria trazer e não estava conseguindo trazer na lei antiga de cotas, que não tinha previsão legal para isso. Decisão colegiada, fundamentada e tomada por unanimidade, caso se conclua por atribuição identitária diversa daquela declarada pelo candidato. Então, agora, novidadesíssima aqui, ó, você só vai ser reprovado na comissão de heteroidentificação se não tiver divergência. Se não for por unanimidade, se 2 dos membros entender que você não é uma pessoa parda, não é uma pessoa... se algum dos membros entender que você é e outros não, a maioria entender que você não é pardo e um ou outro entender que você vai passar nessa heteroindicação, você não vai mais reprovar. Isso é uma discussão que estava tendo há muito tempo no judiciário, no seguinte sentido, olha, eu sei que é subjetivo, essa análise é 100% subjetiva, mas se eu tenho alguns especialistas de um lado falando que eu sou pardo e outros especialistas do outro lado falando que eu não sou pardo, qual que vai prevalecer? Vai ser simplesmente uma maioria? Então era uma discussão que estava tendo há muito tempo. E o que o pessoal estava fazendo? Entrando no judiciário e reclamando, olha, tem pelo menos uma dúvida razoável aqui. Então, no caso de dúvida, prevalece a minha autodeclaração, que é o que fala lá na instrução normativa número 23. Então, isso aqui veio para botar um ponto final nisso aqui. Se tiver divergência na comissão de heteroidentificação, o candidato tem que ser aprovado. Só vai ser reprovado no caso de unanimidade, no sentido de que você não é uma pessoa negra, tá bom? E, por último, claro, garantia de recurso da decisão, que trata o inciso 4, né? Aqui, perdão, decisão colegiada e tomada por unanimidade. Então, se você tiver uma decisão colegiada e fundamentada, você consegue recorrer dela, beleza? Outro ponto de atenção aqui, deixa eu resgatar. Na hipótese de indícios ou denúncias de fraude ou má-fé na autodeclaração, o órgão ou a entidade responsável pelo concurso público ou pelo processo seletivo simplificado instaurará procedimento administrativo para averiguação dos fatos, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso aqui é importante por quê, pessoal? Porque hoje, muito concurso coloca que se você não passar, você está automaticamente eliminado do concurso, você tem uma presunção de fraude. Eles vieram para botar um freio nisso aqui. Olha, o simples fato de uma pessoa reprovar não quer dizer que ela está tentando fraudar, e sim que ela não teve a autodeclaração reconhecida por aquela comissão de heteroidentificação, o que acarreta só a perda do direito às cotas. Então, muita gente perdia o concurso inteiro, tomava processo administrativo, tinha denúncia. Então agora, para isso acontecer, tem que estar provada uma fraude. É você se pintar, você mandar uma foto para a banca de heteroidentificação com efeitos, né, na imagem, montagem, essas coisas. Então isso sim é uma fraude. O simples fato de você reprovar não vai, de forma alguma, tá? De forma alguma tirar a sua concorrência do restante do concurso. É um ponto que passou aqui, ó. Na hipótese de indeferimento da declaração no procedimento de confirmação, as pessoas poderão prosseguir no concurso público ou no processo seletivo simplificado pela ampla concorrência, desde que possuam em cada fase anterior a nota para isso. Isso aqui era um problema também, que a pessoa reprovava, né? A mesma coisa do outro aqui. A pessoa reprovava e era eliminada do concurso inteiro, agora ela vai continuar na ampla concorrência, não vai ser eliminada de tudo, né? Agora aqui, um ponto talvez o mais sensível, que ainda vai precisar de algum ajuste por parte aí dos legisladores, por parte do pessoal que vai regulamentar isso aqui, né? Que fala o seguinte: a reserva de vagas que trata do artigo 1º será aplicada sempre que o número de vagas oferecido no concurso público ou no processo seletivo simplificado for igual ou superior a 2. Ou seja, se o concurso tiver pelo menos 2 vagas, uma delas vai ser para pessoa negra. Ou seja, se o concurso tem 2 vagas, a primeira vaga é da ampla concorrência, a segunda vaga são dos cotistas negros. Se a gente está falando de um concurso com mais vagas, isso aqui vai mudar completamente o jeito que é hoje, tá? Hoje, como funciona? Hoje, tá? Se a gente for pegar para olhar, deixa eu até abrir um Paint aqui. Se a gente for pegar hoje, como é a divisão de vagas hoje, perdão pela letra que feia que vai aparecer na tela aqui, mas espero que você entenda.
Hoje, como funciona? A primeira vaga do concurso público, ela é da ampla concorrência, tá? AC. Ficou até bem gordo isso aqui. A segunda vaga, tá? Ela também é da ampla concorrência. A terceira vaga, aqui é a vaga dos negros, dos PPPs, tá? Então, os negros, eles são os PPPs e vai repetindo. 3, aí no 8, aí o 13, 18. As vagas de negro hoje é a terceira e a oitava, né? Casa de cada dezena, né? 3, 8, 13, 18, 23, 28. Hoje é assim. Com o advento dessas leis de cotas, temos um problema. Tá? Qual que é? Se a gente está falando que a segunda vaga será do negro, então a primeira vaga vai ser ampla concorrência, a segunda vaga vai ser PPP, tá? PPP. A terceira vaga vai ser ampla concorrência, a quarta vaga vai ser ampla concorrência e a quinta vaga vai ser PPP, para respeitar o percentual de 30%, bem como, pessoal, essa parte aqui, ó, na hipótese de quantitativo fracionado para vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, o número será aumentado para o primeiro inteiro subsequente na hipótese de fração igual ou maior que 5 décimos, ou diminuído para o inteiro imediatamente inferior na hipótese de fração menor do que 5 décimos. Ou seja, deixa eu fazer essa conta aqui para você não ficar perdido, abrir a calculadora aqui, tá? Como que funciona isso aqui? São 2 vagas e 30% de cotas, né? Todo lembrado? Se eu pegar 30, né, e multiplicar aqui por 0,3 pelos 30%, eu vou ter 0,6, ou seja, a segunda vaga é maior que meio? É maior que 0,5, então a segunda vaga é de negro. A terceira vaga vezes 0,3 é maior que meio? Não, porque ainda não deu 1 aqui, tá vendo? Tem que dar pelo menos 1,5 para isso aqui virar a vaga de negro. Então, se a gente vier aqui para a vaga 4 vezes 0,3, ainda não deu 1,5, tá vendo? Ainda tem uma vaga só. Assim que der 1,5, vira 2. Aí na quinta vaga, vezes 0,3, vai dar 1,5. Então, a quinta vaga vai virar a vaga de negro. Qual que é o problema disso? Porque, atualmente, a quinta vaga, ela é dos PCDs, tá? E quem que vai chamar? Vai chamar o PCD ou vai chamar o PPP na quinta vaga? Não se sabe ainda, tá? Não se sabe ainda. Tem 2 opções. Ou essa vaga fica com o PPP e a vaga do PCD é jogada para a sexta convocação, o que faz sentido, respeita a lei de cotas, tudo certinho, mas tem uma disposição lá da ministra Carmen Lúcia que fala que a quinta vaga é do PCD, isso aí vai ter que ser revisto, tá? Vai ter que ser revisto. Ou então prevalece o PCD e a vaga do negro passa a ser a sexta, tá? Então aqui vai ter essa briga aqui entre os PCDs e os PPPs para ver quem vai ficar com a quinta vaga de um concurso público, tá? Dito isso, tá? A gente já até botou aqui, já até botar, mais fácil botar até escrito aqui, tá? Tem texto aqui? Tem, ótimo. Então vamos embora. Como que vai funcionar as vagas de pessoas negras hoje, pessoal, tá? Só para não precisar desenhar, eu vou escrever aqui. É o seguinte, as vagas, pelo que está na lei de cotas, 2, 5, 9, 12, 15, 19 e assim por diante. Então, as dezenas 2, 5 e 9 de cada, né, cada coluna, cada dezena, que as casas 2, 5 e 9 de cada dezena vai ser destinada ao candidato negro, tá? Então, ao invés de 3, 8, 13, 18, vai ser 2, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 39 e assim por diante, beleza? Então essa é a nova mudança aqui na lei de cotas. Então voltando aqui para a nossa lei de cotas, o que mais que tem aqui para a gente ver de interessante? Vamos ler aqui, ó. Caso, óbvio, né? Todas essas vagas são aplicáveis para aquelas vagas que existem no edital, as do cadastro de reserva e, eventualmente, vagas posteriores que venham a surgir. Vai que surgem novas vagas no concurso, tem que ser respeitado o critério de alternância e proporção, tá? Sempre da mesma forma, para cumprir com os 30% da lei de cotas, tá bom? Os editais de abertura de concurso público e processos seletivos simplificados garantiram a participação de pessoas pretas, pardas e indígenas pela reserva de vaga, sempre que atingida a nota mínima de pontuação, isso aqui já é tranquilo. As pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas concorreram concomitante à lista da ampla concorrência, ou seja, se você é uma pessoa cotista, você está na lista de cotas e na lista de pessoas da ampla concorrência ao mesmo tempo, a que for mais favorável para você. Às vezes você está na ampla concorrência e nem vai precisar das cotas, então você vai passar
sem ser considerado como cotista. E é exatamente isso aqui que ela está falando nesses artigos aqui. Na hipótese de número insuficiente de pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas para ocupar as vagas reservadas, as vagas serão revertidas no meio do certame para ampla concorrência de acordo com a ordem de classificação. Isso aqui é outro ponto de atenção. O que ele está falando aqui? Olha, eu vou fazer um concurso público e eu tenho 20 vagas, 100 vagas. Dessas 100 vagas, 30 vagas são de cotistas. Ou seja, né, tem 30 cotistas que vão ser agraciados com uma vaga no concurso público. Se porventura só passarem até o resultado final 20 cotistas, o que vai acontecer com essas 10 vagas que sobraram? Essas 10 vagas não serão preenchidas por outros cotistas, serão preenchidas pela ampla concorrência. Vão ser revertidas para a ampla concorrência. Isso aqui eu acho equivocado. Fica aqui a minha crítica. Isso aqui poderia ser escrito de uma forma melhor, poderia estar mais eficiente, trazendo mais eficiência aqui para os concursos públicos, para as políticas raciais, no seguinte sentido: se sobrou vaga de cotista, eu preciso preencher com cotista. E o que ele quis dizer aqui? Se não tiver cotista, vai para ampla. Só que tem um detalhe. O fato de não ter cotista aqui tem que ser entendido, tem que ser bem delimitado. Por quê? Porque existe uma possibilidade de que os cotistas tenham sido eliminados por uma cláusula de barreira antes, né? Antes do resultado final, eles cortam ali os 30 cotistas, vai que alguém não toma posse. Se isso acontecer, não deveria ter sido migrada para a ampla concorrência, que poderia ser um ajuste. O ideal seria que chamassem pessoas que foram reprovadas na cláusula de barreira, claro, desde que não seja uma cláusula de barreira só pela questão eliminatória, porque, por exemplo, uma coisa é você não tirar nota 5 na prova. Aí tudo bem, não tem o que fazer. Se não tiver pessoas negras que tiveram 5 na prova, não tem o que fazer. Outra coisa é você falar, além dessa pessoa tirar 5 na prova, ela tem que estar classificada entre os 30 primeiros. Vai ter um monte de gente que tirou 5 na prova, está no 31, 32, até o final da lista. E essas pessoas são eliminadas do concurso quando não ficam na lista final. Então, passou aqui a oportunidade para falar o seguinte: olha, a gente vai permitir que essas vagas, caso sobrem, serão revertidas para os negros imediatamente posteriores, né, eliminados nas cláusulas de barreira anterior do concurso, desde que não seja uma cláusula de barreira 100% eliminatória ali, que tem a ver com uma coisa com classificação, né, que tem tido nota mínima, tem tirado uma nota boa. Não posso pegar pessoas que zeraram a prova também, não é por aí, tá? Então, fica aqui minha crítica. A nomeação dos candidatos aprovados e classificados observará critério de alternância e proporcionalidade, que é o que eu já falei, né? Então, o resto aqui são coisas mais tranquilas. Os órgãos do Poder Federal responsáveis pela gestão e inovação em serviços públicos, tal, implementação das cotas, disposição da lei não se aplicará. Claro, né, os concursos já estão rodando, né, agora na lei anterior, vão continuar sendo reconhecidos, né, vai continuar sendo aplicada a lei anterior, mas para os concursos futuros, né, dentro do prazo de vigência, de vigor aí da nova lei de cotas, serão regidos por essa nova lei de cotas com o respeito ao percentual e a todas essas especificidades que eu falei aqui para você, tá? Então, se você chegou até aqui, deixa o like aí no vídeo. Expliquei todas as minhas opiniões aqui. Vamos ver o que vai vir ainda. Está pendente ainda a sanção pelo presidente da República. Se vier a sanção nesses termos aqui, ótimo. Já estudamos aqui a lei de cotas. Se vier alguma coisa diferente, a gente para analisar e conversar com vocês aqui também, beleza? E se você teve algum problema na heteroindicação de algum concurso, você não passou, você teve um problema no concurso público em geral, quiser falar comigo, eu estou à disposição para a gente tirar dúvidas sobre o que pode ser feito no seu caso, tá bom? Então é isso, valeu, aquele abração, tchau, tchau.